Olá a todos, sou o professor Everton. Nós estamos aí gravando uma aula, na verdade, um complemento sobre isostática, é um assunto que envolve a mecânica dos sólidos, é um assunto importantíssimo para diversas disciplinas da grade curricular das engenharias. E hoje eu vou estar gravando esse videozinho como forma de fomentar a resolução e cálculo das reações de apoio de um componente estrutural. Então, eu vou estar gravando para vocês hoje, certinho. Hoje é dia 25/9, sábado. A gente está repondo essa gravação, tá certinho? Vai ficar tudo gravado para vocês. E aí vocês, na sala de aula, também vão estar complementando o que a gente vai estar apresentando aqui nesta videoaula. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Eu vou deixar gravado aqui, tá? E aí não precisa assistir a aula, vai ficar gravado, eu vou colocar no YouTube depois. E aí, em nosso próximo encontro, a gente já discute, já resolve mais exercício e termina o conteúdo, tá bom? Tá bom, professor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão que você passou do exercício 2. Eu queria tirar com o senhor depois, então, quando tiver um tempo, aí quando acabar a aula. Claro. Tu mandou aqui para mim notícia, não foi? Mandei. Vou já ver para ti, eu vou te responder por lá. Deixa eu só gravar esse conteúdo e aí a gente já vai conversando, tá bom? Tá bom, é porque eu não mandei lá com a minha dúvida. Eu vou escrever lá, então, e mandar a dúvida certinho e depois você só tira a dúvida, tá bom? Ah, tá. Eu vi aqui, por exemplo, tu tá abordando a questão do sentido, né? Uhum. O sentido, você vai fazer a sua convenção, tá? Independente aí da convenção que você adotar, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer um exercício parecido com esse que tu me mandou aqui. Não, é porque, assim, a questão básica, eu já entendi como é que funciona. Agora, quando tem aquela parte que, tipo assim, entra uma função em f de x que dê uma força, aí eu fico em dúvida se f de x igual a 0, ou se eu vou ter que botar o valor que tá daquela força exercida, e também sobre quando tem um grau. Eu tô com uma dúvida sobre quando tem os grauzinhos, não tem? Quando ela está inclinada, né? Isso. Certo. É só essa sim, só. Tá certo. Eu vou começar primeiro com a questão da convenção. Se tu quiser ficar aqui, tu já pode tirar essa dúvida, tá bom? Beleza, Deixa eu compartilhar primeiro a minha tela, e aí eu vou já pegar para vocês aqui isso. Beleza. Eu vou tentar gravar essa videoaula de forma mais sucinta possível, para que no YouTube as pessoas que estiverem visualizando tenham uma facilidade, né, para estar vendo o vídeo, né? Às vezes a gente sabe que uma videoaula muito extensa, ela provoca aí esse tipo de problema, né, de o aluno acabar se perdendo um pouquinho no tipo de conteúdo. Até porque o conteúdo gravado para o YouTube é um conteúdo mais deve ser mais direcionado. E a gente não está usando isso aqui como um canal, né, para divulgar as aulas. É apenas vocês que estão em sala de aula terem o conhecimento. E a gente sabe que tem esse problema aí. Hoje eu estou tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho, um instante. Vamos ver se eu consigo. Ah, tá invertido aqui mesmo. Então, gente, a gente está falando sobre isostática, né? Então, a gente está iniciando a isostática, vimos na mecânica dos sólidos o conceito de tensores, vamos fazer alguns exercícios ainda sobre tensores, que eu acho que tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês, tensores de primeira ordem, tensores de segunda ordem, especialmente, e aí a gente passou um pouco mais para o cálculo de centróide, centro de gravidade, também de momento de inércia. E aí vimos o básico do cálculo de reação de apoio, a gente precisa estar reforçando outros casos que podem ocorrer. O primeiro caso que pode ocorrer, e isso você já deve ter visto nos livros que vocês estão utilizando na bibliografia, deixa eu pegar aqui consigo um texto, talvez. Não consigo, vou fazer aqui. Então, um exemplo clássico, e eu vou começar com o assunto e a isostática, especificamente na isostática, o cálculo das reações de apoio, vocês podem se deparar com uma estrutura
que tem o carregamento distribuído. Tá? Que ela vai ter o carregamento distribuído, e você sabe que isso pode acontecer. E como resolver um problema dessa natureza? Vamos considerar que essa viga é uma viga biapoiada. Nesse canto esquerdo, eu tenho um apoio de segundo gênero, segundo grau, e aqui eu tenho um apoio de primeiro grau. E eu estou aqui com a carga como se fosse um peso aqui de uma laje, talvez, né? Sendo aplicada de forma distribuída aqui em cima dela. Eu vou ensinar vocês, nessa videoaula, a como fazer cálculos como esse. Vamos supor que eu tenho uma carga aplicada de 12 kN por metro. E esse comprimento dessa viga, ele é de 4 metros. Certinho? Qual é o primeiro passo que a gente deve fazer para resolver problemas como esse? Nós vimos nas salas de aula que precisamos, ao analisar, por exemplo, um carregamento distribuído, verificar um ponto central, que vai ser nosso centro de gravidade, nosso centroide, onde tu vai ter a equivalência da área desse carregamento distribuído concentrado nesse teu centroide. Certinho? Então, se eu for aplicar, por exemplo, um diagrama de corpo livre, né, a gente vai ter algo mais ou menos assim, supondo que aqui eu tenho um apoio A e aqui eu tenho um apoio B. Então, eu vou ter aqui uma reação, que eu vou chamar de RAY. Nessa outra direção, eu tenho uma outra reação, que eu vou chamar de RX. Esse aqui vai ser meu ponto A. Nessa outra extremidade da viga, eu tenho aqui uma reação RBY. Tá bom? E aí, supostamente, eu teria um carregamento distribuído ao longo desse diagrama de corpo livre que eu desenhei. Como é que eu vou fazer isso? Vamos supor, então, que para eu encontrar a área, já que é uma área retangular, né, que eu tenho aqui desse carregamento, e é um retangular de forma uniforme, basicamente, se eu for encontrar a área disso, vai ser a base vezes a altura, aplicada no centroide. Tá bom? Então, é como se eu tivesse, né, essa consideração, certo? Olhando aqui, né, se for uma vista tridimensional, né? Tá bom? Esse comprimento, olhando aqui, na verdade, nessa região, seria de 4 metros, seria a base, e a altura dessa essa similaridade que eu estou aplicando, ela seria basicamente a amplitude que eu tenho da minha força distribuída, do meu carregamento distribuído. E a amplitude é 12. Né? Essa amplitude aqui, olha, seria 12 kN. Né? O que a gente faz, então, para estar encontrando essa força? Base vezes altura. Então, vai ser 12 vezes 4. É o equivalente a 48 kN. Né? 48 kN aplicado aonde? Nessa parte central, como se fosse um centroide aqui. Ó. Então, é como se eu estivesse bem aqui no meio, 48 kN. Repare que já não é mais por metro, porque aqui, olha, foi cortado metro por metro. Certinho? Deu uma verificada aqui com um risquinho a mais, só pegar uma borracha. Então, o primeiro passo para vocês fazerem isso é justamente encontrar a área do carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído ele pode ser aí de diversos tipos de distribuição, de fato. Né? Então, o primeiro passo é esse. Tá? Então, acho que vocês já entenderam isso aí. Sempre façam isso e vocês vão atribuir essa área bem no centro. Tá bom? Esse é o primeiro passo. E aí não tem mistério. É você, de fato, estar trabalhando com as equações da isostática. Né? Então, tu vai ter
Só lembrando, olha, daqui para cá, ó, se aqui é 4, aqui é 2 metros, e aqui também é 2 metros. Então, somatório de forças em x igual a zero, tu pode considerar, por exemplo, toda força que estiver para cá é positiva, toda força que estiver para cá é negativa. Essa convenção é você que estabelece. Então, reparem que eu não tenho forças, né, atuando no eixo x, então eu tenho que RAx é igual a zero. E ela é positiva porque ela está para essa região, tá? Somatório de forças x igual a zero. Depois eu passo para A1, somatório de forças em y igual a zero. E aí eu tenho que toda força para baixo vai ser negativa, toda força para cima vai ser positiva. Essa convenção é você que faz. Então, vamos lá. Então, vou ter aqui, olha, mais RAY menos 48 mais RBY. Isso aqui é igual a zero. Fazendo aqui, eu tenho duas incógnitas, né? Vou jogar tudo para o outro lado, eu vou saber que RAY nada mais é que 48 menos RBY. Eu vou segurar essa informação. E aí, a grande questão mesmo é nós estarmos trabalhando com o somatório de momentos. Então, eu vou pegar, adicionar aqui um somatório de momentos. Eu posso escolher ou o ponto A ou o ponto B. Vou escolher o ponto A como referência, né? E vou dizer o seguinte, olha, tudo que girar aqui no sentido horário vai ser negativo. Tudo que girar no sentido anti-horário vai ser positivo. Lembrando que eu vou utilizar para momentos do princípio da regra da alavanca. E aí, o que a gente vai estabelecer, né? Eu vou ter uma espécie de pino, uma rótula, que vai permitir com que haja essa rotação no ponto A, tá? Então, a primeira força, que é uma força de reação deste apoio, vai ser essa força vezes a distância que eu tenho até o ponto A, que vai ser, se está no mesmo ponto, vai ser zero. Então, seria algo RAY vezes zero, né? A gente sabe que é zero. Então, a gente nem coloca, às vezes, quando ele está bem em cima do apoio, a gente coloca, não é preciso colocar, né? Mas só mostrando para vocês aqui essa consideração. Certinho? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as outras situações, né? A primeira situação é dessa força que eu tenho de 48 kN, resultante aqui da área, né, aplicada no centroide. Então, seria como se tivesse isso aqui, ó. Eu teria ponto A, e bem aqui a 2 metros, eu teria 48 kN. Né? Isso aqui funcionará como uma rótula. Quando eu aplicar essa força, o que vai acontecer com isso aqui? Vai acontecer isso, vocês concordam? Ela vai fazer esse movimento aqui, para baixo, de momento, que eu fiz a conversão como negativo. Portanto, vai ser quanto? Menos 48 vezes 2. Ok? Todo mundo entendeu? Para a força localizada como reação no ponto B, né, vou apagar aqui para vocês. O que a gente vai ter? Para esse ponto B, eu vou considerar ainda apenas, lembrando que eu te considero todo o resto, né? Estou considerando apenas isso aqui, ó. Ó, R, B, Y. Quando eu aplicar essa força nessa direção, o que vai acontecer com a viga? Ela vai fazer isso. Ela vai ser empurrada para cá. Então, a convenção no momento que eu adotei aqui foi quanto? Positivo. Então, vai ser mais RBY. Qual a distância que eu tenho até o apoio A? É 4. 4 igual a 0. E aí vamos fazendo, né? Vamos fazendo. Eu vou mudar a convenção para vocês verem que dá a mesma coisa, tá? 48 vezes 2 a gente tem 96. Então vai ser menos 96 mais RBY vezes 4 igual a 0. Passando tudo para o outro lado, RBY vai ser 96, positivo. Esse multiplicando vai passar dividindo. 96 dividido por 4 é 24. Né? 24 kN.
Então, eu sei que a reação no apoio B é 24 kN. Consequentemente, quando eu substituir aqui em RAY, eu tenho que 48 menos 24 também vai ser 24 kN. Qual a conclusão que eu tenho deste caso? O que eu tiver aqui no meu apoio A, eu também vou ter no apoio B a mesmo valor de reação, porque o carregamento é linear, distribuído e também é uniforme. Tá bom? Então, essa é os cálculos de reações. Na próxima aula, nós vamos pegar e já aplicar o método de Ritter para encontrar o diagrama de esforço cortante, desculpe, o esforço cortante no momento fletor causado, mas esforço normal, caso seja existente. Mas na próxima aula a gente vê isso. E aí, o que a gente vai ver agora, pessoal? E tem alguma interferência de eu fazer outros modelos de convenção? Não tem diferença, tá? Vocês vão ver que dá o mesmo resultado. E aí, antes da gente passar, eu vou ensinar uma forma de um atalho para que vocês resolvam essas equações de uma forma mais facilitada. Então, tem duas fórmulas aqui, que eu chamo de fórmula aí de pessoal preguiçoso, para encontrar essas reações sem aplicar todas as equações da isostática. Então, se eu quiser saber, por exemplo, RAY, nada mais é que a força, a distância até o apoio B, dividido pelo comprimento em L. Certinho? Se eu quiser saber RBY, vai ser a força vezes a distância até o apoio A, dividido pelo comprimento da viga, comprimento do vão, né? Que está bem apoiado. Então, é só vocês entenderem o seguinte. Essas fórmulas eu sempre forneço em sala de aula, mas se você, por exemplo, fazer um concurso, a reação, né, em A, você vai utilizar força pelo comprimento, só que no numerador, ao contrário, a distância até o apoio B. E aqui, a mesma forma. Então, se tu for analisar, né, vai dar o mesmo resultado, vai dar 24. Ó, se fosse aqui, por exemplo, seria 48, porque é a força aqui concentrada, né? 48 vezes qual a distância até o apoio B, aqui é 2, e o comprimento é 4, tá? Aqui também dá 24 kN. 48 vezes 2, 96, dividido por 4, 24. Então, repare que dava para fazer isso. Qual a distância dessa força até o apoio A? Também é 2. Também vai dar 24 kN. Então, repare que essa equação é uma equação facilitada para você utilizar aí durante essa prova, durante o seu concurso. É algo bem fácil de fazer. E ela é muito utilizada em diversos, se eu tiver várias forças aqui, eu vou estar utilizando como referência nessa fórmula. Então, é uma fórmula bem interessante, né? Nesse início, por exemplo, quando vocês estiverem aplicando o método de seções, vocês vão ver que essas fórmulas já vão agilizar o cálculo de vocês. Mas isso é uma conversa para a próxima aula. Certo? Muito bem. O colega de vocês perguntou para mim se há interferência de eu mudar, por exemplo, a minha convenção que eu tenho do posicionamento do momento. Então, não tem problema algum, tá? Vai dar o mesmo resultado, vou mostrar para vocês agora. Então, você que está assistindo esse vídeo, dá uma pausa, né, anota o resultado, e aí eu vou já mostrar uma outra técnica para vocês, aí, mudando a convenção. Vou deixar aqui essas reações para vocês saberem quanto é que dá, só para a gente ter essa noção. Então, vamos pegar uma borracha. Essa aqui eu não preciso mudar, tá? Vou deixar dessa forma aqui mesmo. E vou mudar aqui no momento, para vocês verem. Vou mudar aqui isso. Cada autor, ele utiliza diversas convenções, né? Então, vocês vão ver várias pessoas usando diversas convenções. O meu intuito aqui é a gente estar proporcionando para vocês todas elas, para vocês escolherem, de fato, né, qual seria a melhor. Então, vamos botar aqui essa convenção. Olha qual é a convenção. O meu momento, a minha relação do meu pino aqui, agora vai ser o ponto B, do apoio B. E aí, o que eu vou ter aqui? No sentido horário, eu vou dizer que é positivo, e no anti-horário, eu vou dizer que é negativo. Mudou um pouco, tá? Então, vou começar daqui da esquerda para a direita. Eu gosto de sempre começar por onde eu tenho mais forças próximas, tá?
Eu gosto de fazer isso. Então, é uma dica para vocês. Então, aqui eu tenho mais forças perto do apoio A, vou começar por ele. Então, no apoio A, repare agora que eu vou ter essa situação. Agora, a minha referência é quem? É meu ponto B. E aí, eu vou ter esta força, que é o meu RAY, empurrando isso para cá. Consegue ver? Certinho? Então, essa movimentação, né, que eu estou fazendo neste primeiro caso, aqui é uma diagrama de corpo livre, notem que por esta convenção eu estou girando no sentido horário. Então, vai ser o quê? Positivo. Positivo. Então, vai ser mais RAY vezes a distância que eu tenho até o apoio B, que aqui no caso é 4. Aqui no caso é 4. Muito bem. Na segunda hipótese, né, eu tenho essa situação. Eu ainda tenho meu apoio B, só que agora essa força... Opa, saiu aqui. Só que agora eu tenho essa força aqui, ó, que é uma força de 48 newtons. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar para cá, para baixo. Ó. Ela vai fazer isso. Logo, a minha conversão aqui é negativa, certo? Então, vai ser menos 48 vezes essa distância aqui, que é 2. 48 kN, vezes 2, igual a 0. Vai ser RAY vezes 4, menos 96, né? Igual a 0. RAY 96 dividido por 4, 24 kN. E aí, se eu jogar para o outro lado, né? Seria 24, 48, menos RBY. Vou passar para o outro lado. RBY, 48, menos 24. Também vai dar 24 km. Viram? Então, independente da convenção que você vai utilizar, do pino que você vai usar como referência para o momento, para o uso da regra da alavanca, o resultado é o mesmo. Ok? Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês com relação a isso. Vamos ver mais um caso. Eu fiquei de gravar alguns exemplos para auxiliar vocês na resolução dos exercícios. Aí eu alterei a data de entrega, tá, da lista 2, principalmente, que é uma lista um pouco mais elaborada. Fiz essa alteração para que você possa estar nos entregando a tempo e fazendo a atividade. Tá? Vamos ver um outro exemplo, ainda considerando as reações de apoio. Vocês vão ver que a partir de segunda a gente vai dar um outro conteúdo que vamos fazer outros cálculos aqui. Tá? Vamos analisar a seguinte situação, né? Vou pegar aqui minha borracha, vou apagar tudo isso que está sendo feito. Então, peço que você pause o vídeo no YouTube agora, curta aí o canal, curta o vídeo, e a gente irá apagar, né, isso que está sendo apresentado. Vamos apagar aqui tudo. Você que é remista, viu o Remo ganhando ontem. Você que é Paysandu, vai ter o jogo nosso tricolor do norte daqui a pouco. Uma luz um pouquinho, né? Vamos analisar. Eu vou pegar um exemplo aqui em balanço. Eu não quero fazer um vídeo muito grande desses exemplos de isostática e cálculo de reação de apoio, porque a gente sabe aí que, às vezes, um vídeo de 1 hora, né, de 2 horas, que é o que a gente fornece em sala de aula para vocês, é um vídeo muito cansativo de você estar estudando. Mesmo você avançando, né, deixando mais rápido, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado de assistir vídeos como esse. Bora resolver aqui um exemplo de uma viga em balanço. Tá? Um exemplo que tem lá no nosso lista de exercício. Eu vou até resolver ele para vocês, tá? Que eu sei que tem gente com dúvida ainda de como é que faz. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, vamos estar pegando aqui esse trecho. Bem aqui eu tenho um apoio, mas é um apoio de segundo grau.
Vou apagar, na verdade, desse L aqui, só para a gente deixar o exemplo bem estabelecido. Vamos lá. Tem um exemplo lá na lista de exercício que eu peço para vocês calcularem algo assim. Tem esse trecho. É um trecho que está em balanço. Se a gente consegue desenhar ele bonito, não conseguir, vamos melhorar um pouco o erro. A gente vai deixar ele bem robusto, esse exemplo. E aqui eu ainda tenho... vai ficar assim, tá? Então, aqui, essa distância até aqui, se eu não me engano, é 1,5 metro, né? No exemplo. E eu tenho uma carga concentrada... Opa! Tenho uma carga concentrada bem aqui de 6 toneladas-força. E daqui para cá, é 4,5, gente, 4,5 metros. Eu só tenho uma carga na parte de balança, então eu tenho uma parte B apoiada, né? Não tenho nenhuma carga aqui no meu vão, né? Então é isso que eu tenho basicamente lá no exemplo. Só que eu acho que no exemplo está assim, 1,5 e 3. É a mesma coisa, porque não tem carga alguma, tá? Vamos considerar esse meu apoio com um apoio A e esse meu apoio com um apoio B. Então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre, né, eu vou ter isso aqui, ó. Tá. Tem isso. Eu vou ter... Tá. 6 toneladas força. Aqui eu vou ter apoio A. Aqui eu vou ter apoio B. RY. RBY. E aqui eu ainda tenho uma outra RAX, né? A gente sabe que não vai ter nada porque eu não tenho nenhuma outra força. Vamos deixar isso aqui por enquanto. E aí não tem mistério, gente, é muito fácil. Tá? Se eu for calcular a isostática, né? Somatória de forças em x igual a 0. Opa, errei aqui. Não vou botar nem a convenção, vou botar só tudo que tiver para cá vai ser positivo. Então, RAX igual a 0, que eu não tenho outra força. E aí eu vou ter somatória de forças em y igual a 0. Tudo que for para baixo vai ser negativo. Tudo que for para cima vai ser positivo. Será que está gravando aqui? Se eu consigo ver se está gravando. Espero que não saia, por favor, que às vezes a gente tem esse problema. Na verdade, eu vou compartilhar de novo. De gravação aqui, professor. Tá aparecendo, Marcelo? Tá, 5 minutos de gravação aqui já. Não, a minha tela tá aparecendo? Tá, sua tela, tá o senhor e essa tela, tudo certinho. Tá, que bom. E aí, ó, o que vai mudar? Aqui eu tenho menos 6 toneladas força, aqui é positivo RAY mais RBY igual a 0. Então, eu tenho RAY passando para o outro lado, né? É 6 menos RBY. Bom, o que está faltando aqui para eu fazer? Um somatório de momentos, né? Então, vou botar aqui um somatório de momentos nesse lado. Eu vou escolher o apoio A igual a 0. A minha convenção de sinal é no sentido horário negativo, no sentido anti-horário positivo. Eu vou analisar primeiro esse caso, né? Imagina que eu tenho uma rótula aqui no apoio A. Eu sempre vou desenhar, porque quando a gente não está explicando essa aula, às vezes é difícil o aluno visualizar isso. Isso aqui é bem simples de entender. É uma alavanca, né? Então, tem uma força de 6 toneladas força, que é uma força considerável. Ela vai fazer esse
com esse movimento. Se isso aqui for uma rótula, se for um pino, vai deslocar para cá. Qual foi a convenção que eu fiz para esse tipo de movimento? No anti-horário, né? Vai ser positivo. Então, vai ser quanto? 6 toneladas força vezes essa distância que eu tenho daqui para cá, que é 1,5. Ok? Essa distância que eu tenho daqui para cá é quanto? 4,5. Então, vai ser 6 positivo, porque essa é a convenção. Sempre o momento, sempre é a força pela distância, vezes 1,5. Opa. Beleza. Aqui a RAY não vai cair, né? E aí eu tenho aqui uma RBY. Se eu for analisar a RBY, eu posso fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que agora, olha onde está o apoio A. O apoio A está aqui, ó. E eu tenho o meu RBY aqui, ó. Então, quando ele for deslocar, o que vai acontecer com a minha estrutura? Ela vai ter esse comportamento. Gente, esse comportamento também é anti-horário. Então, aqui é positivo. Tá bom? Empurrando para cá para cima. Né? Então, mais vai ser RBY vezes a distância, que é 4,5. Igual a zero. Muito bem. Eu só resolvo, né, gente? 6 vezes 1,5 dá 9. Né? Então, eu tenho 9. Mais RBY vezes 4,5 igual a zero. Isso aqui é vezes, tá bom? Então, eu sei que RBY é igual a 9 dividido por 4,5. Certinho? Não, deu menos 9, né? Porque eu jogo para cá, para o outro lado. Deixa eu só pensar aqui rapidinho, um segundinho. O que está acontecendo? Deixa eu pensar. Dá menos 2. Deixa eu ver se não está faltando nada aqui. É, menos 9, né? Menos 2 toneladas força. Tá bom? Muito bem. Essa situação, ela tem uma particularidade aqui que a gente já vai analisar, né? Que quando a gente analisa, basicamente, as reações que ocorrem nos apoios, a gente sempre considera o vão, né? Só que a gente não tem nenhuma carga aqui no vão. Então, é natural, na verdade, que a gente analise a seguinte situação. O que aconteceria se eu empurrar para baixo nessa região em balanço, né? A consideração natural é que essa parte do vão teria esse comportamento aqui, ó. Vocês concordam? Eu empurrei aqui, ela teria esse comportamento, e essa parte do vão seria negativa. Ok? Muitos autores, muitos professores, inclusive, como utilizam a regra de fato, né, a regra em fato do sentido dos nossos momentos, de acordo com as equações da isostática, não considera esse efeito, tá? Seria diferente, por exemplo, se nessa minha estrutura eu tivesse uma outra região aqui, ó. E aí esse efeito ele seria anulado, né? Por conta dessas duas regiões do balanço, não teria esse problema. Mas, para fins educativos, vamos utilizar essa relação, tá? De menos 2 toneladas força. Bom, então vamos usar a conversão normal. Então aqui, olha, mais 9, passou para o outro lado. Então tenho aqui menos 9, ok? Dividido por 4,5, menos 9 por 4,5, menos 2. E aí, quando eu for jogar aqui, olha, não, é isso mesmo, não tem mistério. 6 menos 2, mais 2, igual a 8 toneladas força. Aí, errei. Deixa eu apagar aqui. Então,
para você que resolveu essa questão, na sua lista de exercício, né, fazendo as convenções normais, tradicionais, o que eu vou ter? A reação no ponto A vai ser 8 toneladas força, e a reação no ponto B é menos 2 toneladas força. Então, notem que esse sentido em balança provoca um valor negativo da reação ao apoio B. Certinho? Então, essa é de fato, aí o que a gente tem. Muito bem. Vocês vão dar um pause aí no que eu estou falando para a gente considerar ainda um terceiro caso. Marcelo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. Mas vamos só explicar um terceiro caso, um terceiro exemplo, só para a gente finalizar essa aula. Então, você vai pausar, tá? E vai tirar ali seu print, vai fazer suas anotações. Professor, o RBY e o RBX, o RAY, eles não têm, tipo, correlação? Por exemplo, agorinha foi metade, praticamente, não é? O RBY deu praticamente metade do RAY. Aí, tipo, eles não tem essa correlação ou é, tipo, o valor vem por causa da conta mesmo? Não, a correlação, por exemplo, no exemplo anterior, você viu que deu metade em cada apoio, né? Isso acontece mais para carregamento distribuído. Então, se tiver um carregamento distribuído, é muito comum que tenha isso, metade de um lado, metade do outro. A partir do momento que tu tem forças concentradas, os valores podem ser iguais, mas eles podem ser também diferentes. E aí, qual é a particularidade que tu tem de regiões da tua estrutura que estão em balanço, como é esse caso aqui, né? Uma região um pouco mais suscetível. Você que está, por exemplo, fazendo engenharia civil, você pode verificar um caso similar, é claro que aqui eu vou ter um engaste na tua sacada. Então, na tua sacada, tu vai ter uma região em balanço, né? Uma região onde você sabe que não tem nenhum apoio aqui. E essa particularidade você vai verificar que vai provocar, por exemplo, até mesmo sentidos, pode provocar, na verdade, sentidos diferentes das reações dos apoios que você tem na sua estrutura convencional. Tá bom? Então é isso, tá bom, gente? Eu vou só dar um último exemplozinho, que seria meu exemplo 3, né? Esse aqui, olha, foi o exemplo 2 da isostática de reação de apoio. Eu vou mostrar um exemplo 3 para vocês, e aí espero que vocês pausem esse vídeo, né? E possam copiar. Muito bem. Agora que eu construí isso, eu vou estar, na verdade, fazendo agora um complemento disso aqui que eu estou mostrando. Então, eu vou apagar toda essa região. O diagrama de corpo livre vai ficar um pouco mais deslocado para essa região aqui à direita, né, no meu sentido aqui que eu estou gravando. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou deixar essa mesma consideração aqui. Mas vou mudar algumas coisas nesse meu exemplo. Eu vou utilizar a seguinte situação. Olha lá. Opa, fiz besteira. Vou deixar um pouquinho mais dificultoso aqui. Continuo aqui ainda com o meu 6 toneladas da força, né? Só que aqui, olha, nessa região, eu vou ter um carregamento distribuído. Certinho? E essa distância daqui para cá, ela é também 1,5. Esse é um exemplo 3. Então, vamos supor que aqui seria 20 toneladas da força. O que eu vou fazer primeiro, gente? O diagrama de corpo livre. Vamos ver que vai ficar bem parecido esse exemplo, mas aí já estamos aumentando o meu nível, né, de... Então, aqui, eu vou ter 6 toneladas da força. Aqui eu vou ter ainda RAY. E aqui eu ainda vou ter RBY. Só que aqui eu tenho um carregamento concentrado, né? Desculpe. Um carregamento distribuído de 20 toneladas da força em 1,5. Então, o que eu vou fazer aqui para esse caso? É calcular a área, né, em função aí de um centro de gravidade, um centroide, bem no centro. Tá?
Então, eu vou ter aqui, por exemplo, vou botar essa área aqui, na verdade, deixa eu latido, peço perdão, 20 vezes 1,5, 20 vezes 1,5, tem 30, né? Então, o equivalente dessa área é 30 kN. Nessa região aqui de centroide, por exemplo, tenho 30 kN aqui, tá? Então, se aqui é 1,5, daqui para cá é quanto? 0,75. Né? Então, aqui eu tenho 30 kN não, desculpe, 30 toneladas força. 30 toneladas força. Fechou. E aqui esse é o meu diagrama de corpo livre, né? Lembrando que daqui para cá ainda se permanece 4,5, e daqui para cá ainda se permanece no meio. Tá? Aqui é 0,75, 4,5 e 1,5. Somatório de forças em Y. Desconsiderei o X, tá? Porque a gente não tem nenhum carregamento de ação no eixo X. Vamos calcular aqui. Nesse último exemplo, eu vou deixar gravado. Então, vou ter menos 6 mais RAY mais RBY menos 30 igual a 0. Então, vai ser, basicamente, RAY, passando tudo para o outro lado, eu vou ter 30 menos RBY. Eu vou partir para o momento. Tá? Então, eu vou utilizar, eu tenho mais forças, vou usar ainda a referência como apoio A, que eu sempre utilizo ele. Aí vocês viram aí que depende aí da nossa convenção de sinal, do tipo de referência que você está usando, você vai ter o mesmo resultado. Então, vou usar esse apoio A, tá? Então, nesse apoio A como referência do meu momento, quando C estiver sendo aplicado nesta direção, o que vai fazer? A estrutura vai girar em qual sentido? Vai girar no sentido anti-horário. Tá? Então, vai ser mais 6 vezes a distância até o apoio A, que é 1,5. Aí não mudou muita coisa, né? Então, isso aí eu acho que vocês já pegaram. Ainda, esse RAY aqui vai dar 0, né? Porque por conta da distância está em cima do apoio A. E aqui, este RBY, ele está empurrando nessa direção, também no sentido anti-horário. Então, eu vou ter mais RBY vezes 4,5. Que não mudou muito, né? Basicamente a mesma coisa. Quando eu chegar nessa região aqui, reparem que eu vou ter essa força indo para baixo, né? Então, tudo isso aqui está indo para baixo, e aí eu vou ter, basicamente, em relação ao apoio A, o sentido horário, está indo para baixo. Então, vai ser menos 30 vezes a distância até o apoio A. E aí eu vou ter aqui 0,75 mais 4,5, e aí vai dar 5,25. Opa! Deixa eu pegar aqui minha borrachinha. Trinta vezes 5,25. Esse vídeo vai ficar gravado para vocês. Eu vou postar no YouTube também, tá? Vocês podem ver no YouTube ele. E vocês podem estar, de fato, aí, estudando um pouco mais para nossas próximas aulas, né? E fazendo a lista de exercícios. Certo? 6 vezes 1,5. 3, né? Desculpe, 9. 9 mais RBY vezes 4,5, menos 30 vezes 5,25. 30 vezes 5,25. 157,5. Número elevado aí, né? Igual a 0. É isso? Deixa eu só confirmar, para a gente não perder, já que a gente não tem alunos aí para nos auxiliar. É isso mesmo, 157,5. Vamos fazer toda a jogada, né, jogando tudo para o outro lado. Olha o que vai acontecer aqui, gente. RBY, isso aqui
vai ser invertido, né? Então, vai ser menos 9 mais 157,5 dividido por 4,5. É isso? Deixa eu só confirmar. Só ver se a gente não errou nada. Positivo aqui, 9. Igual a zero aqui é negativo, menos 35,25. Passou para o negativo, positivo, isso. Isso mesmo, aí vai ficar 157,5 menos 9, né, do numerador, 148,5, dividido por 4,5, 33. Então, essa é a minha reação no apoio B. 33 toneladas-força. Né? E para o RAY, ainda a mesma consideração, por conta aí do balanço, né? Então vai ser 30 menos 8. Opa. 30 menos 33 menos 3 toneladas-força. Reação em AY. Certo? Então, gente, esse é um outro exemplo para vocês verem. A gente pode complicar um pouco mais na prova, os exercícios podem vir um pouquinho mais complicados, mas eu queria que vocês entendessem que essa aula é apenas o cálculo das reações de apoio com a isostática, e aí, nas próximas aulas, com certeza a gente vai estar fazendo a utilização do método de seções, e eu vou gravar também para vocês da sala de aula. Tá? Muito obrigado, vou parar aqui a gravação.